Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos aqui convidados. Sejam bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião Vida e Ministério, irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, que não tiverem nenhum impedimento, para começarmos a nossa reunião de uma maneira digna, que honre o nome de Jeová, e preparando o nosso coração para a matéria que iremos considerar hoje, iremos entoar o cântico de número 8. Cântico de número 8 com o tema Jeová é um refúgio, baseado no Salmo 91. Ouçamos. Bem, irmãos, hoje em nossa reunião seremos fortalecidos para mostrarmos confiança em Jeová e na sua organização. Veremos em Tesouros da Palavra de Deus como nós podemos confiar em Jeová através de nossas atitudes, através de nossa orientação que nós recebemos em nossa organização. Também teremos joias espirituais, onde os irmãos poderão se expressar através dos seus comentários. Também depois faça melhor no seu ministério. Teremos duas partes que irão nos treinar para as nossas apresentações no trabalho do serviço de campo. E teremos um excelente discurso com o tema Mostre que confia em Jeová ao enfrentar a apatia na pregação. E em nossa vida cristã, teremos uma parte que poderemos fortalecer a nossa confiança na organização e depois encerraremos com o estudo bíblico. Daremos início, então, em joias, em tesouros, com o nosso irmão Sérgio Araújo. Você sabia que mostrar confiança é uma expressão de amor? Sim, é uma expressão de amor. E nós precisamos usar esse sentimento em várias situações da nossa vida. Querem ver alguns exemplos? No casamento. Quando a gente escolhe casar com alguém, nós confiamos que aquela pessoa vai ser fiel a nós até o final da vida, até a morte que o separe. E isso é bíblico, né? O arranjo do casamento é de Jeová Deus. Quando nós fazemos uma viagem, em várias modalidades, por exemplo, se a gente viajar de trem, de ônibus, de avião, a gente confia que o maquinista, que o motorista e que o piloto vai nos levar aos nossos destinos com segurança. Então, isso é uma confiança natural.
Mas o que é confiança? Confiança é a crença na integridade moral, na sinceridade, na lealdade e na competência de alguém. A confiança tem a ver também com a crença e com a fé e uma convicção. E mais uma. De acordo com uma obra de referência, a confiança ela é inerente ao ser humano. Ela está ligada a nós, diretamente. Então, nós usamos a confiança em várias situações. Mas existem coisas que nenhum ser humano tem a capacidade ao ponto de a gente poder confiar nele. Que exemplos, por exemplo? A morte. Nenhum ser humano acaba com a morte. O sofrimento, os desastres naturais, as doenças. Então, não tem como confiar num ser humano para acabar com essas coisas. Mas tem uma pessoa que é totalmente confiável. E quem foi usado para dizer certas palavras, que nós vamos ver daqui a pouco, foi um rei. E a sabedoria que quem deu para este rei foi Jeová Deus, o Criador de todas as coisas. Nós estamos falando do rei Salomão. Salomão, ele disse em Eclesiastes 8:9, que não cabe ao homem nem mesmo dirigir o seu passo. O homem não tem essa competência. Mas se não cabe ao homem dirigir o passo, como é que ficam as coisas então? Em quem a gente pode confiar? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, o versículo 5. Começa dizendo assim: confie em Jeová de todo o seu coração. Confie em Jeová de todo o seu coração. Nós mostramos que confiamos em Deus quando fazemos as coisas do modo dele, não do nosso modo. Nós precisamos confiar em Jeová totalmente para tomar decisões na nossa vida. E Jeová sabe, por ser o nosso Criador, o que é melhor para cada um de nós. Na Bíblia, ela cita coração como sendo uma coisa muito íntima. Envolve sentimento, envolve emoções, motivações. Então, é bem apropriado quando a Bíblia fala de coração, derramar o coração e confiar totalmente em Jeová. Assim, confiar em Deus de todo o coração envolve realmente todos os nossos sentimentos. E outra, é uma escolha que nós fazemos. Por ter certeza que o nosso Criador sabe o que é melhor para nós, a gente escolhe confiar nele. E o texto continua: não confie no seu próprio entendimento. Temos que confiar em Deus porque o nosso modo de pensar, ele é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Se não tivermos a direção divina, com certeza as decisões que nós formos tomar, podem parecer boas agora, mas no futuro pode causar realmente grandes decepções. E nós sabemos disso. Então a sabedoria de Jeová Deus, ela é muito, muito superior à nossa. E como que nós podemos pôr em prática isso? Provérbios 3:6 nos ensina. Vamos ver? Provérbios, capítulo 3, o versículo é o 6. Lembre-se dele, Jeová, em todos os seus caminhos. Então, lembre-se de Jeová em todos os seus caminhos. Então, temos que levar em conta o ponto de vista de Deus em todos os aspectos da nossa vida, em todas as decisões importantes. Jeová tem que estar em primeiro lugar. E como que nós fazemos isso? Fazendo oração. Fazendo oração para Jeová. E com certeza orações específicas em determinados assuntos, né? Às vezes súplicas até, porque Jeová com certeza vai conduzir de uma maneira que com certeza vai dar certo. E por orar pedindo a ajuda de Jeová, a gente vai ter realmente a direção correta. Por quê? Porque a Bíblia, como nos ensina, ela é proveitosa para ensinar, para endireitar, para repreender e para disciplinar em justiça. Porque Jeová é um Deus de justiça. E o que pode acontecer se a gente realmente procurar Jeová?
o texto continua: Ele endireitará as suas veredas. Deus endireita as nossas veredas ou caminhos por nos ajudar a viver de acordo com os seus padrões justos. Assim, podemos evitar problemas desnecessários e ter uma vida muito feliz no decorrer de todas as coisas, inclusive das nossas decisões. Mas, às vezes, pelo fato de a gente passar por várias situações na nossa vida, a gente pode achar que, por ter a experiência passada, a gente pode tomar as decisões por conta própria. Será que está certo isso? Não, não está certo. E por que não está certo? Provérbios capítulo 3, versículo 7, responde para nós. Provérbios capítulo 3, o versículo é o 7. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Olha o alerta. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Depois de enfrentar diversas circunstâncias, pode acontecer realmente da gente se sentir, apto a tomar boas decisões. Mas a gente sabe que a nossa imperfeição não deixa a gente tomar boas decisões se não for com a orientação divina. Então, a experiência que nós temos, ela tem que fazer a gente ter a visão de que nós somos totalmente dependentes de Jeová. Essa é a verdadeira experiência que vai ajudar cada um de nós. E o que mais que nós temos que fazer para tomar boas decisões? O texto também continua: tema a Jeová e afaste-se do mal. Como é que a gente faz isso? Na realidade, o povo de Jeová, ele teme a Deus com o próprio temor e o tremor de Jeová. Nós não queremos magoar Jeová. Nós não queremos fazer nada que vá de encontro com a vontade de Jeová. Então, fazendo isso, com certeza a gente vai estar realmente fazendo a vontade de Jeová e vamos estar tomando boas decisões. E este temor faz com que tenhamos um relacionamento muito íntimo e um relacionamento de confiança de Jeová. E isso com certeza vai nos ajudar. Vejamos essa imagem. Nós vemos aí uma pessoa olhando o JW, cercada de informações. A pergunta é: será que eu procuro a orientação de Jeová em tudo que eu faço na vida? É uma boa pergunta. Se fizermos isso, com certeza, o nosso Pai Celestial, o dono de eternas misericórdias, o Pai de todo consolo e o Criador de confiança de todos nós, com certeza vai nos mostrar o caminho certo a percorrer. Excelente, obrigado, irmão Sérgio, pela preparação do irmão, dedicar tempo a essa parte. E agradecemos a Jeová pela instrução também. Agora os irmãos terão a oportunidade de expressarem seus comentários através de joias espirituais. E o nosso irmão Matheus Ferreira está preparado para isso. Então, podemos começar com a leitura de Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Quem gostaria de ler para nós? O Paulo, aqui na frente. O amor leal e a fidelidade não o abandone. Coloque-os em volta do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Obrigado pela leitura. A pergunta é: como podemos colocar o amor leal e a fidelidade, ou a benevolência e a veracidade, em volta do nosso pescoço e escrevê-los na tábua do nosso coração? Irmã Sulamita. Então aqui fala, que em volta do nosso coração envolve valorizar essa benevolência, a velocidade, exibi-las como se fosse um inestimável colar. E é preciso também inscrever tais qualidades no coração. Então, inscrever é como que se fosse fazer algo assim que ninguém tirasse do nosso coração. Excelente, muito obrigado pelo comentário.
Então, vamos seguir para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Marli? Provérbio 3:7, aqui vimos que confiar demais em nossa própria sabedoria podemos nos levar a erros. É melhor reconhecermos nossas limitações e procurarmos a orientação de Jeová, que tem uma visão completa do que é certo. Obrigado. Lá atrás é a Carla. Em Provérbios 3:12, quando Jeová diz que repreende aquele que ama, quer dizer que a disciplina ou a repreensão de Jeová é mesmo um treinamento, né, que ele para a gente se achegar a Jeová. Então a gente precisa aceitar esse treinamento, essa repreensão que Jeová nos dá através dos nossos pais ou da congregação, também de alguma coisa que a gente esteja pesquisando no estudo pessoal, né, ao meditarmos. Então, é fundamental que a gente aceite essas expressões de amor de Jeová. Isso vai mostrar que somos pessoas sábias. Obrigado. Pelo Zoom, temos a irmã Rosana. Eu gostei do Provérbio 3, 1 e 2, que ele fala para a gente cultivar uma amizade chegada com Jeová, né? E se fizermos isso, serão acrescentados dias em nossas vidas, anos de vida e paz. E hoje, mesmo a gente vivendo num mundo tão atribulado como o de hoje, é possível a gente ter uma vida pacífica e evitar atividades que nos exponham a riscos, né, de vida ou morte, no caso, prematuramente. Porque o que muitas vezes acontece, o que acontece com quem faz o que é desobediente a Jeová, né? Quem desobedece às leis de Jeová. Então, e nós também temos a esperança de viver eternamente no mundo pacífico. Obrigado, irmã Rosana, pelo comentário. A Joyce. Provérbios 3:9 me fez meditar em algumas formas de honrar Jeová com as nossas coisas valiosas. Então, nós podemos apoiar a obra de Jeová com donativos, podemos apoiar a pregação das boas novas, podemos dar do nosso tempo e energia para apoiar atividades no Salão do Reino ou em outras modalidades, e até mesmo por dar apoio aos irmãos. Sem dúvida, tudo que nós dermos e fizermos para Jeová vai provar o nosso verdadeiro amor e desejo sincero em apoiar a sua obra. Excelente, muito obrigado. Agora, o irmão Daniel. Provérbios 3:32, ali mostra que Jeová detesta a pessoa falsa, né? Então, Jeová não tolera uma adoração hipócrita, ou seja, ele deseja que nós o adoremos de pleno coração. Agora, a pessoa que realmente é obediente a Jeová, ela não vai fingir enquanto deliberadamente pratica o pecado. Se ela fizer isso e ela não mudar de proceder, ela vai cair no desfavor de Jeová. Obrigado. Ainda o Esmair. Provérbio 3:11, Jeová nos diz para não rejeitarmos a sua disciplina e não abominar sua repreensão. Na referência cruzada, eu percebi que Provérbios 15:32 nos diz: quem rejeita a disciplina despreza a vida, mas quem escuta a repreensão obtém entendimento. Isso nos ensina que devemos obedecer às leis de Jeová, não desviando nem para a esquerda e nem para a direita. Excelente, Ismael. Muito obrigado pelo comentário. Agora, a Kate. Em Provérbios 3, 9 e 10, tem um princípio que é muito parecido com Mateus 6,33 e Malaquias 3,10, que quando a gente dá o nosso melhor para Jeová, nada vai nos faltar. Então, isso me mostrou que Jeová é o mesmo sempre. Em vários lugares da palavra dele, ele repetiu o mesmo princípio. Ele quer nos ensinar que é para confiar mesmo nele. Obrigado. Agora aqui na frente a Isabela. Do 13 ao 18, destaca o valor incomparável da sabedoria.
Ela é mais preciosa que ouro, prata e corais. Embora o dinheiro e bens materiais possam trazer um conforto temporário, a sabedoria de Jeová nos proporciona viver de maneira que agrade a Ele, ao mesmo tempo que nos promove felicidade duradoura e um relacionamento achegado com Jeová e uma esperança para o futuro. Então, com certeza, a sabedoria que vem de Jeová, ela é mais valiosa do que qualquer tesouro terreno. Obrigado. Agora o Dibi. O 21 fala da importância de resguardarmos o raciocínio. Então, em vez de tomarmos decisões baseadas na emoção, nós devemos aprender a raciocinar. Raciocinar com base em princípios bíblicos, né? Esse é um passo muito importante se nós queremos nos tornar cristãos maduros. Excelente, muito obrigado. A Kálita. Ainda no 3:12, vem falando um pouco sobre a disciplina, né? Então, aqui diz que Jeová ele repreende aquele que ele ama, né? E é importante a gente entender o objetivo da disciplina, né? Porque quando a gente entende, aceita, também vai demonstrar o nosso amor por Jeová e também a nossa humildade, né? E aceitar a disciplina vai ser mais fácil para nos ajudar a ter a atitude correta, né? Então, tanto demonstra o amor de Jeová por nós, quanto o nosso amor e nossa humildade por ele também. Teremos agora um comentário pelo Zoom, o Ailton ou a Dagmar. O versículo 32, na parte D, falou sobre Jeová ter amizade íntima com os íntegros. A gente tem muitos amigos, mas íntimos são bem poucos. E Jeová nos oferece a sua amizade íntima porque ele quer ver a nossa integridade. Integridade significa evitar tudo que é mal, como foi comentado pelo irmão Daniel na parte A do texto. Então, nós queremos sempre fazer tudo que é bom, obediência a Jeová em tudo. Assim, nós vamos ter a melhor amizade que alguém poderia ter, a amizade íntima com Jeová. Agora o Walter aqui na frente. No versículo 27, nós aprendemos que devemos fazer o bem a todos os que precisam. Como fazer isso? De modo imparcial, sem preconceito ou favoritismo. Se estiver no poder da nossa mão, queremos fazer isso. Queremos, então, ser generosos a quem é devido. E o maior bem que nós podemos fazer pelas pessoas nesse fim de sistema de coisas é ajudá-las a ter um relacionamento achegado com o verdadeiro Deus, Jeová. Obrigado a todos pelo bom preparo e participação. Obrigado, irmão Matheus Ferreira, pela condução da parte. Também obrigado aos 14 irmãos que fizeram seus excelentes comentários e a todos que se prepararam. Agora teremos um ponto alto de nossa reunião, irmãos, que é a leitura da semana de Provérbios, capítulo 3, versículo do 1 ao 18. E aqueles que tiverem participações na sala B também, fiquem à vontade para comparecerem até lá. O nosso irmão Anderson. Para essa parte, o nosso irmão Cristiano Domingues está preparado. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração obedeça aos meus mandamentos, porque eles lhe acrescentarão muitos dias e anos de vida e paz. Que o amor leal e a fidelidade não o abandonem. Coloque-os em volta do pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não se torne sábio aos seus próprios olhos. Tema a Jeová e afaste-se do mal. Isso será uma cura para o seu corpo e revigoramento para os seus ossos. Honre a Jeová com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. Então os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus tanques de vinho novo transbordarão. Meu filho,
Não rejeite a disciplina de Jeová, e não abomine a sua repreensão, pois Jeová repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com um filho querido. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que obtém discernimento. Ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, e obtê-la é melhor do que obter ouro. Ela é mais preciosa do que corais. Nada do que você deseja pode se comparar a ela. Na sua mão direita, a vida longa, na esquerda, riquezas e glória. Seus caminhos são agradáveis, e todas as suas veredas são pacíficas. Ela é a árvore de vida para os que se apegam a ela, e os que agarram serão considerados felizes. Muito obrigado, irmão Cristiano, por cumprir com sua designação. Também estava muito bem preparado. Agradeço, viu? O irmão Cristiano estava dando atenção à lição 12 da brochura Melhore. Seja simpático e mostre que se importa. Como que nós devemos fazer isso, irmãos? Podemos mostrar às pessoas que temos interesse por ela e queremos ajudá-la. Isso daí nós demonstramos como? Pensando nas pessoas, pensando no efeito das suas palavras e falar de um modo bondoso. E uma dica que nós temos aqui na brochura, que nós podemos inclusive aplicar no nosso ministério de campo e também em partes aqui na tribuna como a leitura, é não exagerar nas emoções. O irmão Cristiano fez uma parte de maneira calma, né? Sempre pontuando nos lugares corretos. E quando estiver lendo, expressar sentimentos indicados pela passagem sem chamar a atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso. Foi isso que o irmão Cristiano fez. Todos nós tiramos proveito da leitura dele. Agora, irmãos, iniciaremos a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. A primeira apresentação, iniciando conversas, é uma cena de casa em casa, onde o morador corta a conversa de um jeito comum em nosso território. Mostre como responder. Quem está preparado para essa parte é a nossa irmã Fátima e a irmã Samira. Bom dia, tudo bem com você? É testemunha de Jeová? Sou sim. Olha, se for para deixar aqueles folhetinhos, pode deixar ali na caixinha de carta. Olha, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para você e vai ser bem rapidinho. Será que eu não posso falar com você? Agora não. Eu estou com tanto problema na minha vida que eu não estou nem um pouco a fim de escutar. Olha, eu sinto muito pelo você estar passando por esses problemas, né? Porque não é fácil mesmo, né? A vida da gente é complicada, corrida, mas eu vou deixar você em paz, tá? E espero que você consiga resolver os seus problemas e de uma maneira bem tranquila, calma. E outro dia eu passo aqui para a gente conversar um pouco mais. Pode ser? Pode ser sim, eu agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigado pela irmã Fátima, a irmã Samira também, por cumprir com sua designação e também estarem muito bem preparadas para elas. A irmã Fátima, na demonstração que ela realizou aqui, ela estava dando atenção ao ponto 5 da brochura Ame as Pessoas, interesse pelas pessoas. E como que nós podemos aplicar essa cena numa situação que todos nós presenciamos, às vezes, no trabalho de pregação? Não falar demais, porque a moradora ali não estava num bom dia dela. Incentivar ela a se expressar, ela falou que estava com seus problemas, e se a situação permitisse, poderíamos fazer perguntas. No caso ali, não foi o que aconteceu, né? Mas, com certeza, a irmã Fátima deixou as portas abertas para uma outra ocasião. Parabéns, irmã Fátima, pela designação, pelo preparo. Teremos agora uma outra cena, irmãos, testemunho público.
Fale para a pessoa sobre o jw.org e deixe um cartão de visita. A irmã Mariana e a irmã Marcela estão preparadas para essa parte. Oi, Mari, tudo bem? Você já está aqui logo cedo para falar sobre Deus? Bem, Má, tô sim. Tô esperando minha amiga chegar, a gente vai ficar ali no carrinho. E como que você tá, sua mãe? Faz tanto tempo que eu não vejo ela. Ai, Mari, a gente está bem. Eu acho tão legal esse trabalho que vocês fazem. Sabe, a gente está bem. A minha mãe está dentro do possível, sabe? Porque se lembra da minha irmãzinha? Está na adolescência, está passando por uma fase tão difícil. Pensa só, a gente descobriu que ela está se machucando, menina. A gente não sabe o que fazer, já pensamos em todos os jeitos, já foi na escola, já conversou com o psicólogo da escola, mas nada resolveu. A gente não sabe como ajudar, a gente está totalmente perdida. Má, você não acredita. Essa semana mesmo eu vi uma matéria que fala sobre isso. Posso te mostrar? Claro, por favor. Ó. Esse cartão aqui, eu vou dar até ele para você, viu? Você escaneia, vou mostrar para você, ó. Você escaneia aqui e daí vai abrir já o site. E daí você pesquisa, ó, a matéria que eu falei para você, ó, porque eu me corto. Você vê como que não é só ela, é bastante jovens, acontece com todos, mas é bom a gente se preocupar, se prevenir com isso, né? E daí tem várias outras coisas, tem vídeos para adolescente. Dá uma olhadinha e fala com a sua mãe, conversa com a sua mãe para vocês conversar com ela. Ah, esse aqui então é meu. E olha, eu gostei do assunto aí, viu? Acho que vai ajudar bastante a gente. Tem bastante coisa, né? Ai, mas, Mari, muito obrigada pela sua atenção, viu? Acho que foi provisão mesmo, viu? E bom trabalho lá para você, só que agora eu vou subir porque eu estou atrasada para o serviço. Obrigado, irmã Mariana, irmã Marcele. Estava muito boa a apresentação das irmãs. E a irmã Mariana estava dando atenção à brochura Ame as Pessoas, o ponto 3, bondade. O ponto 3 fala de empatia. Como é que nós podemos demonstrar empatia, irmãos? Por se colocar no lugar da pessoa. Às vezes, situações, nós não vamos saber o que a pessoa está sentindo, mas podemos ouvir e usar informações que podem ajudá-la naquele problema. Foi o que a Mariana fez. Ela deixou um cartão explicando um assunto que ela poderia encontrar no site do JW. Foi rápida, breve, numa situação ali de um testemunho. Muito obrigado pela parte das irmãs. Agora teremos um ponto alto, que é o nosso discurso, com o tema Mostre que confia em Jeová ao enfrentar a apatia na pregação. O irmão Bruno Tolentino está preparado para isso. Irmãos, será que o nosso território é apático? Será que ele é difícil de trabalhar? Bem, o que fazer nessa situação? Como a Bíblia é o nosso manual, vamos procurar a solução nela, né? No passado, tivemos exemplos de pessoas que também passaram por territórios difíceis. Um exemplo desse foi o profeta Jeremias. Jeremias também recebeu uma designação de pregar num lugar que não era muito bem recebido ali. Mas, para os irmãos terem uma ideia, o lugar onde ele recebeu essa designação, ele queria até mesmo nem ter nascido só por fazer aquele trabalho ali. Então, era realmente um território difícil. Mas o que Jeremias fez? Ele desistiu? Ele recuou? O que ele fez? Bem, ele com certeza não desistiu. E o que fica claro que ajudou ele está descrito aí no texto de Jeremias, o capítulo 17, o versículo 7 e 8. Eu convido os irmãos a acompanharem aí. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. E aí Jeremias deu uma ilustração ali. Ele se tornará como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas.
no ano da seca, ele não ficará preocupado nem deixará de produzir frutos. Então, Jeremias, ele mostrou confiança, esperança em Jeová, naquela designação que ele recebeu. E essa ilustração que ele mostrou foi muito boa, porque uma árvore que ela é plantada perto de um rio, aqui mostrou duas situações. Quando chega o calor ali, aquela árvore ela não sente muito. Por quê? As raízes dela ainda estão recebendo muita água, né? Porque ela está perto daquele leito do rio. E mesmo se essa estação de seca ficar por muito tempo, aquela árvore ainda assim vai se manter frondosa, como eu disse aqui, né? Viçosa. Por quê? Porque ela vai estar sempre nutrida, sempre hidratada por meio daquele leito do rio ali. Então, Jeremias percebeu que a perseverança dele só podia acontecer se ele confiasse em Jeová, se ele esperasse que ele conseguiria cumprir aquela designação, se ele confiasse plenamente em Jeová. Então fica essa lição para nós, né? Que nós devemos realmente depositar nossa confiança em Jeová ao cumprir a designação que também recebemos. Mas como podemos confiar em Jeová? Como podemos mostrar que confiamos em Jeová? Bem, Jeová, ele nos dá várias ferramentas que podemos nos preparar e nos tornar mais fortes, como essa árvore que é plantada perto do rio. De que forma? Por meio da palavra dele, que constantemente está sendo traduzida em vários idiomas, em vários dialetos, e podemos assim usar essa ferramenta para conseguir ter bom êxito na nossa designação. Outra forma é o alimento espiritual que recebemos do escravo. Devemos estar sempre a par, sempre nos atualizando desse alimento que recebemos, para assim poder ficar cada vez mais forte e poder confiar em Jeová. E mais um ponto é desfrutar do companheirismo cristão, dessa família que nós temos, né? Por nos aproximar dos irmãos, seja nas reuniões, nas assembleias e principalmente no serviço de campo, nós vamos conseguir ajudar esses irmãos a também perseverar, assim como nós estamos querendo perseverar nesse trabalho que é tão importante, que é levar as boas novas. Assim, não importa se o nosso território é difícil ou não, o mais importante é o nosso ponto de vista com respeito à designação que recebemos. E confiar em Jeová é a parte mais importante. Portanto, devemos sim confiar em Jeová, depositar toda a nossa confiança em Jeová e deixar que Ele vai nos enriquecer de bênção no futuro. Muito obrigado, irmão Bruno, pela excelente apresentação, por cumprir com sua designação também. Muito bom, viu? O irmão Bruno estava dando atenção à lição 20 da brochura Melhore. Faça uma boa conclusão. Por que é importante concluirmos da maneira correta tanto uma demonstração quanto uma apresentação aqui em cima, irmãos? Porque é nessa ocasião que você vai relembrar os ouvintes daquelas ideias principais do seu discurso. E às vezes é essas ideias principais que vão ficar gravadas na sua mente para poder aplicá-las lá na frente. O irmão Bruno fez isso. Usou um tom que os irmãos estavam entendendo que você estava terminando a sua apresentação. Não precisa falar correndo, não elevar muito o tom também, mas dizer as últimas frases num tom apropriado de tom de conclusão. E na apresentação no Ministério de Campo, podemos talvez repassar os pontos que falamos ali com o morador, se tivermos a oportunidade. Daí, naquela ocasião, o morador vai gravar aqueles pontos principais e vai ficar para uma próxima revisita também. Muito obrigado a todos que tiveram sua participação aqui em nossa reunião. Parabéns pelo cumprir suas designações, estarem muito bem preparados. Assim terminamos a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Queremos agora dar início à parte Nossa Vida Cristã. E pedimos a todos, por favor, que possam ficar de pé, aqueles que não tiverem impedimento, para entoarmos o cântico de número 124. O cântico 124, irmãos, tem o tema Sempre Leais, baseado no texto do Salmo 18, 25. Vamos ouvir a melodia, então.
Agora teremos a parte Mostre que confia na organização de Jeová com o nosso irmão Riscal Adib. Você confia plenamente na organização de Jeová? Mas e quando vem dela uma orientação que talvez seja difícil de entender ou talvez difícil de aplicar? Consegue aceitar? Consegue apoiar? Mesmo sabendo que essa orientação vem de uma pessoa imperfeita? Então, esse é o assunto que nós vamos considerar hoje. Mostre que confia na organização de Jeová. Então, contamos com a ajuda dos irmãos, com os seus comentários, para reforçar a nossa confiança na organização de Jeová, mesmo que ela seja guiada por homens imperfeitos. Vamos começar lendo o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Quem poderia fazer essa leitura? A irmã ali é a irmã Clívia? Não é, né? Pode falar seu nome. É Aline, irmão. Aline, por favor. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca as pessoas devem buscar a lei, porque ele é o mensageiro de Jeová dos exércitos. Muito obrigado. Então, com base nesse texto, por que não devemos ficar surpresos de que Jeová usa homens imperfeitos para orientar o povo dele? O irmão Adriano. Então, Jeová desde sempre, ele usou, um homem ou um grupo de homens ali para orientar o seu povo. A gente pode citar até mesmo um exemplo ali depois da morte de Jesus, Os apóstolos, os anciãos em Jerusalém que faziam isso, dava a orientação. E o mesmo acontece hoje. Jeová usa um pequeno grupo de anciãos para dar alimento espiritual e cuidar da obra de pregação. Muito bom, irmão Sérgio. Esse grupo de homens é o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então, eles formam o escravo fiel e prudente, como Jesus falou, que mandaria, para encarregar as responsabilidades de dar alimento espiritual em grande abundância e no tempo apropriado. Muito bem. Vamos ver isso mais de perto aqui em Mateus 24, 45. Quem gostaria de ler esse texto? Agora sim, a irmã Clívia. Por favor. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Obrigado. Então, pensando nesse texto, por que nós podemos confiar nas orientações da organização de Jeová? Por que nós podemos confiar? A irmã Sulamita. Então, ali falou que ele realmente é o escravo fiel e discreto. Ele nunca falhou. Inclusive, esse texto que o irmão leu, o primeiro, ele é o mensageiro, diz o texto lá no versículo 7, voltando lá, eu achei interessante, de Jeová, dos exércitos. Por isso que nós não devemos, assim, achar que, porque são imperfeitos, então a gente não vai confiar. Jeová nunca vai deixar a organização dele ser guiada, Ela é guiada por Espírito Santo. Muito bom. O próximo texto aqui é Hebreus 13, 17. A irmã Samira pode ler para a gente, por favor. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Obrigado. Então, por que devemos apoiar as decisões dos homens em quem Jeová confia para exercerem a liderança? A irmã Helena. Porque esses homens eles foram designados por Jeová para cuidar do povo dele. Quando seguimos essa liderança, nós promovemos a paz e a união dentro da congregação. Também, além disso, ao cooperarmos humildemente, estamos demonstrando nossa confiança em Jeová, que estabeleceu essa estrutura para o nosso bem-estar espiritual. Muito bom.
Vamos ver agora esse vídeo, Boletim do Corpo Governante de 2021, o boletim número 9. Vamos ver esse trecho aí. Depois a gente faremos uma pergunta. Bem-vindos, amigos! Nesse boletim, eu pensei em falar sobre a bondade de Jeová e como ele está orientando seu povo durante a pandemia. Tenho certeza que todos vocês concordam com o que está escrito no Salmo 27:13. Onde eu estaria se não tivesse fé em que veria a bondade de Jeová na terra dos vivos? Onde eu estaria? Isso dá o que pensar, não acha? Nós somos muito gratos por fazer parte da organização de Jeová e poder receber suas orientações e direções. Ainda mais se você imaginar como seria sua vida nesse mundo confuso e dividido. Você consegue ver, com seus olhos da fé, Jeová guiando seu povo hoje? Jeová nos dá tudo o que precisamos em sentido espiritual. Mas e fisicamente? Ele cuida de nós? O que você acha? Jeová se preocupa com a nossa saúde? Você não acha que Jeová nos dá bons conselhos para cuidar da saúde? Para responder, vamos ver a promessa que Jeová fez aqui no Salmo 32, verso 8. É um texto conhecido, mas vamos ver algo diferente nele. Salmo 32, 8. Diz assim: Eu, Jeová, darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Então, a promessa é que Jeová vai nos dar o conselho que precisamos. Mas conselho sobre o quê? Pense na época dos israelitas. Será que Jeová se preocupava com a saúde e segurança dos israelitas? Mas é claro que sim. Jeová orientou a deixar os doentes de quarentena. Ele os orientou a não comerem aves ou animais impuros, porque isso faria mal à saúde deles. E Jeová insistiu que os israelitas construíssem parapeitos nos terraços para que ninguém caísse. Jeová amava seu povo e queria que eles estivessem seguros. E Jeová não mudou. Ele ainda se preocupa com a saúde e a segurança do seu povo. E no salmo que nós lemos, Jeová prometeu dar perspicácia, instrução e conselho. Como Jeová faz isso hoje? Atualmente, por meio da sua organização. Em alguns países, existe muita confusão e opiniões diferentes sobre como lidar com a pandemia. Algumas pessoas não querem usar máscaras e se recusam a fazer o distanciamento social, mesmo quando esses cuidados são exigidos. Agora, pare e pense nas palavras de 1 Coríntios 14:33. Você lembra? Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como diz a Bíblia. A desordem que vemos no mundo é uma prova clara de que Jeová não está com eles. Já na organização de Jeová, temos instruções claras desde o começo e agradecemos muito a Jeová por isso. Por exemplo, pense nas informações que recebemos por meio dos boletins do corpo governante. Isso prova o amor, o cuidado e a bondade de Jeová. No último boletim, o irmão Lete falou algo muito importante. Ele nos lembrou que todas as informações que recebemos durante a pandemia são preparadas por irmãos fiéis. Podemos confiar neles. Eles não fazem isso por causa de interesses pessoais ou políticos. Eles nos amam. Eles querem o melhor para nós. Mas o que eles sabem sobre o coronavírus? Alguns perguntam. Mas a pergunta certa é: o que Jeová sabe? Então, é melhor pensar assim: eu realmente acredito que Jeová está dirigindo a sua organização hoje? Será que eu confio que Jeová vai dar sabedoria para a sua organização para que possamos continuar na terra dos vivos, como vimos no Salmo? Em outras palavras, é aquela famosa pergunta: será que Deus realmente se importa?
Será que Jeová ia deixar o corpo governante, os ajudantes, missionários, grande parte dos betelitas e outros servos de tempo integral obedecer restrições ou tomar uma vacina se isso fosse prejudicial para eles? Jeová quer que os irmãos na sede mundial continuem a fornecer o alimento espiritual. Jeová quer que o trabalho continue em todos os betéis e também no campo. Por isso, precisamos estar na terra dos vivos. E você lembra da profecia da grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, que sai da grande tribulação? Nosso Deus é bem diferente de Faraó, que queria matar uma geração inteira de adoradores de Jeová. Nós temos certeza de que Jeová se preocupa com a saúde e a segurança do seu povo. E que ele vai nos guiar, como se dissesse: este é o caminho, andem nele. Mesmo depois de tomarmos uma decisão, nós observamos se Jeová continua abençoando, se estamos no caminho certo ou não. Então, será que Jeová está nos abençoando durante essa pandemia? Claro que sim. É claro que a pandemia atrapalhou um pouco as atividades dos irmãos, principalmente em lugares onde a internet não é boa. Mas pense em tudo que você conseguiu fazer nos últimos meses. Em várias congregações, há mais pessoas assistindo às reuniões agora do que antes. Os inativos estão voltando para Jeová. Que presente maravilhoso! A celebração de 2021 teve a maior assistência de todos os tempos. 21.367.603 pessoas. E muitas filiais estão informando recordes no número de publicadores. E não para por aí. Vocês mostraram amor e se preocuparam muito uns com os outros. Uma prova de que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. De coração, parabéns. Simplesmente não tem como negar que Jeová está nos abençoando. Agora, pare para pensar em tudo que a família de Betel fez durante a pandemia, só com as bênçãos de Jeová. Todos nós gostamos muito do novo livro, Seja Feliz para Sempre. Esse lançamento envolveu muito esforço, nossos irmãos trabalharam centenas de horas extras. E não foi só isso que aconteceu durante a pandemia. O JW Broadcasting não parou nem um mês. Além disso, tivemos lindos vídeos, excelentes congressos, formatura de Gileade, reuniões anuais. Tudo isso só foi possível porque a família de Betel não ficou doente. Muito bem, então com esse vídeo que refrescou a nossa memória, né? Nós temos a pergunta aqui. Como as orientações que recebemos durante a pandemia fortaleceram sua confiança na organização de Jeová? Como fortaleceu a sua confiança, irmã Isabela? Fortaleceu porque demonstraram que Jeová realmente cuida do seu povo, né? E também nos ajudou a permanecer unidos e seguros, mesmo nessas circunstâncias. A maneira como a organização se adaptou rapidamente às novas circunstâncias e continuou fornecendo orientações, cuidou do bem-estar espiritual, físico do seu povo. Então, tudo isso mostra que Jeová estava por detrás, né, desse cuidado, dessas orientações. Então, isso com certeza aumenta a nossa fé em Jeová e nos meios que ele usa para nos guiar. Com certeza. Irmão Valmir? E essa preocupação refletiu a mesma coisa no passado, quando Jeová mencionou para os israelitas, assim que construísse uma casa, tinha que fazer um parapeito para segurança e proteção à saúde dos israelitas. Também durante a pandemia nós vemos isso, né? A orientação da organização sempre quanto à proteção, quanto à segurança, isso Jeová revelou também o mesmo aspecto e a mesma preocupação para conosco. Muito bem. Irmã Kate?
Uma coisa que me marcou muito na pandemia foi a antecedência com que a gente recebeu avisos, mudou tudo, a nossa estrutura de adoração, até de pregação, né? E na época eu achei um pouco exagerado, né? Então eu aprendi com a situação que se Jeová fala para fazer é o que o irmão falou. O que Jeová sabe sobre a situação? É melhor a gente obedecer. É verdade. Muito bem, irmãos. Então, essa consideração mostrou que a organização de Jeová merece toda a nossa confiança, né? Assim como nós confiamos em Jeová, nós devemos também confiar em sua organização e nos irmãos que estão na liderança, mesmo eles sendo imperfeitos. Seremos muito abençoados e protegidos se fizermos assim. Muito obrigado, irmão Dibe, pelo excelente preparo, conduzir tão bem a parte, também os comentários dos irmãos, né? E mostrar a todos nós, irmãos, que nós pertencemos a uma organização que quer o bem de cada um de nós, quer o melhor para todos nós, isso é muito bom. Agora teremos o estudo bíblico de congregação com o nosso irmão Pablo Alves, e quem irá ajudá-lo na leitura é o irmão Rogério Cardoso. Bem, abram seus exemplares do livro Testemunho Cabal ou seus dispositivos eletrônicos. Nós estamos considerando o capítulo 23. Este capítulo tem como tema Ouçam Minha Defesa. Então, hoje nós vamos dar continuidade nos parágrafos 9 ao 15. E no estudo da semana passada, analisamos a situação do apóstolo Paulo, que ele está em Jerusalém. E ali surgiu rumores de que Paulo estava ensinando os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés. Ou seja, ali estava a ser dito pelos anciãos de Jerusalém de que Paulo estava convencendo os judeus a não viver de acordo com a lei mosaica. Então nós vamos ver como o apóstolo Paulo ele lida com essa situação. Embaixo do subtítulo Não é verdade o que se fala sobre você, nós vamos analisar melhor alguns pontos deste relato, que está baseado em Atos 21, os versículos 22 ao 26. Então, os irmãos sintam à vontade para dar seus comentários e também de incluir os textos bíblicos, tá? Então, vamos dar início ao parágrafo 9. Quem fará a nossa leitura será o nosso irmão Rogério. Que dizer do que se falava sobre Paulo estar ensinando os judeus entre as nações a não circuncidar seus filhos nem seguir os costumes estabelecidos? Paulo era um apóstolo para os gentios e, para eles, Paulo reafirmava a decisão de que os gentios não precisavam obedecer à lei. Ele também expunha o erro de qualquer um que tentasse persuadir os cristãos gentios a realizar a circuncisão como sinal de obediência à lei mosaica. Nas cidades que visitava, Paulo também pregava as boas novas aos judeus. Ele com certeza explicava aos judeus receptivos que a morte de Jesus havia tornado a lei obsoleta e que a pessoa podia obter uma posição justa por meio da fé, não por obras da lei. Então, pergunta do 9. O que Paulo ensinava a respeito da lei mosaica? Irmão Felipe? Paulo reafirmava a decisão de que os gentios não precisavam obedecer à lei. Ele também expunha o erro de qualquer um que tentasse persuadir os cristãos gentios a realizar a circuncisão. Isso, muito bem, Felipe. Então, será que estava correta aquela acusação de que que dizia que Paulo estava tirando as pessoas da lei de Moisés? O que o parágrafo nos mostra? Irmã Kate? Não era correto, porque, na verdade, ele estava
cumprindo o papel que ele recebeu de Jesus, que foi ser um apóstolo para as nações. Então, como as nações já não eram judias, né, eles já não estavam seguindo a lei, ele só explicou que realmente não era necessário se tornar como um prosélito, uma pessoa que seguisse a lei judaica, né? Então, não é que ele estava desincentivando aqueles que já eram judeus, ele estava falando daqueles que estavam se tornando cristãos, né? Isso, muito bem. Ainda o irmão Walter? E quando Paulo ele pregava aqueles que eram judeus, ele explicava de fato que a lei tinha sido tornada obsoleta. Mas a quem ele fazia isso? Aos judeus receptivos. Ele mostrava que para a pessoa obter uma posição justa perante Deus, não era por meio das obras da lei, mas por meio da fé. Muito bem. Os receptivos tinham essas explicações, né? Então vamos dar continuidade agora no parágrafo 10. Ao mesmo tempo, Paulo mostrava consideração por aqueles que se sentiam bem observando alguns costumes judaicos, como não trabalhar no sábado ou evitar certos alimentos. Ele não estabelecia regras sobre a circuncisão. Na verdade, Paulo circuncidou Timóteo para que os judeus não ficassem desconfiados de Timóteo, cujo pai era grego. A circuncisão era um assunto de decisão pessoal. Paulo disse aos Gálatas: nem a circuncisão nem a incircuncisão são de algum valor, mas sim a fé que age por meio do amor. No entanto, ser circuncidado para estar de acordo com a lei ou apresentar essa prática como algo necessário para ter a aprovação de Jeová revelaria falta de fé. Que atitude equilibrada Paulo tinha sobre os assuntos relacionados à lei e à circuncisão? O irmão Daniel? Então, o equilíbrio de Paulo foi demonstrado ao mostrar consideração por aqueles que ainda observavam alguns aspectos da lei, né? Por exemplo, não trabalhar de sábado, evitar certos alimentos, né? Então, ficava claro que Paulo não estava ali estabelecendo nenhuma regra, pelo contrário, ele até mesmo circuncidou Timóteo, visando que demonstrasse confiança nele, né? Pois ele era, o seu pai era grego, então ele também era uma pessoa que não era judeu, né? Muito bem. E conforme Gálatas 5, versículo 6, Paulo entendia que a circuncisão era uma decisão que cabia a quem avaliar. A irmã Sulamita? Era uma decisão pessoal. Isso, muito bem. E o que revelaria falta de fé sobre esse assunto? Isso mesmo. Então, aqui o parágrafo menciona que seria se fizesse a circuncisão com a intenção de agir de acordo com a lei, ou então apresentar essa prática como algo necessário para que Jeová aceitasse, né, aprovasse. Isso demonstraria falta de fé. Isso mesmo. Somente isso não agradaria a Jeová, né? Não era só isso mesmo. Então, vamos dar continuidade agora no nosso parágrafo 11. Assim, o que se falava, embora não fosse verdade, perturbava os cristãos judeus. Por esse motivo, os anciãos deram a seguinte orientação a Paulo: há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com você, purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles, para que tenham a cabeça raspada. Assim, todos saberão que não é verdade o que se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e está obedecendo à lei. Que orientação os anciãos deram a Paulo e o que estaria envolvido em segui-la? Irmão Higino? Os anciãos deram a seguinte orientação a Paulo em Atos capítulo 21, versículo 23 e 24. Há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com vocês e purifiquem-os cerimonialmente,
e junto com eles, cuide da despesa deles, para que também que tenham a cabeça raspada, assim todos saberão que não é verdade o que se fala sobre vocês, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo a lei. Muito obrigado, Gino. E até temos uma nota, né, para entender melhor esse ponto. Quem gostaria de comentar a nota para nós? O irmão Neto? Então, como o parágrafo falou sobre um voto, né? Então esse voto envolvia uma purificação, é pouco provável que esse voto fosse um voto de nazireado, porque envolvia um sacrifício para iniciar esse voto de nazireado. Então Paulo provavelmente não... É pouco provável que ele teria permitido que essa situação acontecesse, porque ele sabia que o sacrifício perfeito de Jesus já tornava aqueles cristãos ali dignos perante Jeová para cumprir um voto, né, para cumprir uma designação. Então, o que nós sabemos é que, qualquer que tenha sido esse voto, com certeza Paulo não fez nada que fosse errado aos olhos de Jeová. Isso, muito bem, né? Destaca aí muito bem claro, né? Que ele não ia fazer nada que violasse a consciência dele. Não é mesmo? Então, agora nós podemos dar continuidade ao parágrafo 12. Paulo poderia ter alegado que o verdadeiro problema não era o que se falava a respeito dele, e sim o zelo dos cristãos judeus pela lei mosaica. Mas ele estava disposto a ceder, desde que não tivesse de violar princípios divinos. Algum tempo antes, ele tinha escrito: para os debaixo de lei, me tornei como debaixo de lei, embora eu mesmo não esteja debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Em harmonia com isso, Paulo cooperou com os anciãos de Jerusalém e se tornou como que debaixo de lei. Ao fazer isso, ele estabeleceu um excelente exemplo para nós hoje no que diz respeito a cooperar com os anciãos e a não insistir em fazer as coisas do nosso jeito. Como a reação de Paulo à orientação dos anciãos em Jerusalém demonstrou uma atitude flexível e cooperadora? Irmã Jael? Então, ele mostrou que estava pronto para obedecer, né, aos anciãos lá que lideravam, né, a congregação. Ele cedeu, e mesmo desde que não violasse princípios divinos. Então, isso mostrou que ele respeitava a lei e estava pronto a obedecer, né? Ele foi humilde e mostrou aqui que ele estava pronto para cooperar, né, em fazer a vontade de Jeová. Muito bem. O irmão Sérgio? E Paulo também mostrou uma atitude muito favorável, porque ele se adaptou àquela situação, ele não questionou aquela situação, né, ele foi de encontro a uma coisa que associasse bem, né, para não criar mais problemas, né. E como foi bem destacado, Paulo realmente ele tinha muito cuidado de não violar as leis de Jeová. Mas ele é um bom exemplo para nós nesse sentido, de ser adaptável, né, como ele mesmo falou, né, para os debaixo da lei me tornei sem lei. Então isso é muito importante e é um exemplo para nós também. Muito bem. Ainda a irmã Amanda? Analisando esse relato, né, também fiquei muito impressionada com a paciência de Jesus e Jeová com esse assunto ao lidar com os judeus, né? Teve até uma matéria que falava, né, por que Jesus permitiu, como cabeça da congregação, que essa polêmica perdurasse por tanto tempo. Porque ele sabia que alguns cristãos judeus eles precisavam de tempo para assimilar esse novo entendimento. Eles ainda achavam que a circuncisão era um símbolo de sua relação com Jeová, que eles davam muito valor. Também tinham medo de sofrer perseguição, né, pela sua comunidade, por não estarem circuncidados. Então, isso mostra como Jesus e Jeová eles são pacientes com a gente, né? Então, apesar de terem passado anos da instrução, ele continuou a exercer paciência com aqueles judeus. Ele não desiste das pessoas, né, Jesus? E com certeza, eles também nunca vão desistir de nós e vão sempre ter paciência com a gente.
Muito obrigado, Amanda. Obrigado pela pesquisa. Irmão Walter? Interessante o parágrafo, comenta que o apóstolo Paulo, ele mostrou essa flexibilidade, esse espírito de cooperação. Ele não ficou insistindo em fazer as coisas do seu jeito, porque ele sabia realmente que a morte de Cristo tornou obsoleta a lei, não era preciso observar a lei. Mas, conforme foi bem comentado, havia ainda um apego, um zelo por parte de alguns cristãos judeus a isso. Então, ele poderia ter dificultado as coisas, não ser submisso aos irmãos da dianteira, alegando que o verdadeiro problema não era ele, era esse zelo descomedido dos judeus, esse zelo dos judeus em cumprir requisitos da lei que havia sido anulada já pelo sacrifício de Cristo. Mas ele cooperou, foi flexível, isso foi muito bom para ajudar esses irmãos a progressivamente avançarem a madureza. Sim, foi um excelente exemplo para nós, né? Nós até temos uma gravura aí que mostra esse excelente exemplo. Quem gostaria de comentar essa gravura para nós? O irmão Ezequiel? Então aí temos duas imagens, né? Uma imagem do lado do apóstolo Paulo, indicando que ele cooperou com aqueles anciãos, não ficou insistindo talvez no seu ponto de vista, mas ele cooperou com aquela decisão que foi tomada, nenhum princípio estava sendo violado ali. E aí ao lado a gente vê um corpo de anciãos também reunidos, né? Provavelmente estão tomando uma decisão importante que envolve a congregação, mas a gente vê ali que a maioria do corpo está concordando com a decisão, mas tem um lá que parece que não concordou, está com a mão abaixada, né? Então, o ponto aí é, será que nós vamos ficar insistindo no nosso ponto de vista, especialmente se não tem princípios bíblicos envolvidos, né? Então, sábio é apoiar a maioria. Com certeza. E é um grande exemplo de Paulo, né, que nós podemos seguir nesse quesito. Agora nós vamos ver o que aconteceu na situação dele ao ter ido ao templo, embaixo do subtítulo, Ele não merece viver. Vamos ver agora o parágrafo 13. As coisas não foram bem no tempo. Perto do fim do período do cumprimento dos votos, judeus da Ásia viram Paulo e falsamente o acusaram de levar gentios ao templo, provocando um tumulto. Se o comandante militar romano não tivesse intervindo, Paulo teria sido espancado até a morte. Ainda assim, o comandante romano prendeu o apóstolo. A partir daquele dia, levaria mais de 4 anos para Paulo ganhar a liberdade novamente. E ele ainda não estava fora de perigo. Quando o comandante perguntou aos judeus por que estavam atacando Paulo, eles gritaram diferentes acusações. No meio daquele tumulto, o comandante não conseguiu entender nada. Por fim, o apóstolo teve de ser literalmente carregado para um lugar mais seguro. Quando Paulo e os soldados romanos estavam para entrar no quartel, Paulo disse ao comandante: "Peço-lhe que me permita falar ao povo." O comandante concordou, e Paulo corajosamente passou a defender sua fé. Pergunta A. Por que certos judeus causaram um tumulto no templo? Vamos ver o irmão Higino, primeiramente. Perto do fim do período de cumprimento dos votos, os judeus da Ásia viram Paulo e falsamente o acusaram de levar gentios ao templo, provocando um tumulto. E quais foram os acontecimentos logo após esse tumulto? O irmão Gabriel? Se o comandante militar romano não tivesse intervindo, Paulo teria sido espancado até a morte. Ainda assim, o comandante romano prendeu o apóstolo. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Então, nós podemos ir para a pergunta B, né? Como a vida de Paulo foi salva? Quem gostaria de reforçar essa pergunta B para nós?
Irmã Sulamita? Então, é interessante ali, né, porque o próprio comandante romano, né, prendeu Paulo. Aí depois ele percebeu, né, que ia acontecer ali, né, depois de 4 dias. Então a vida de Paulo estava realmente em perigo. Quando o comandante ele perguntou aos judeus por que estavam fazendo aquilo, eram várias acusações realmente que não dá para citar aqui. Aí então o que ele fez? Ele teve que realmente ser literalmente carregado para um lugar mais seguro para proteger Paulo. Muito obrigado. E será que, depois daqueles acontecimentos, será que a vida de Paulo foi fácil? Aí o parágrafo diz que ele ficou 4 anos para ganhar liberdade novamente, né? Então, realmente, Paulo nos dá exemplos, né? Que nós podemos seguir com essas dificuldades. E aí, surgiu uma oportunidade para ele. O que o final do parágrafo nos mostra? Que surgiu para o Paulo e ele agarrou essa oportunidade. O que ele fez? Irmão Neto? Ele disse ao comandante que queria falar com a multidão para apresentar a sua defesa, e o comandante concordou. Isso. Então, nós vamos ver a defesa de Paulo agora nos próximos parágrafos, o 14 e o 15. Ouçam a minha defesa, começou Paulo. Paulo se dirigiu à multidão em hebraico, o que fez com que eles se acalmassem. Ele explicou com franqueza por que se tinha tornado seguidor de Cristo. Ao fazer isso, Paulo habilmente mencionou pontos que os judeus poderiam verificar se desejassem. Paulo havia estudado aos pés do famoso Gamaliel e tinha perseguido os seguidores de Cristo, conforme alguns dos presentes provavelmente sabiam. Mas, quando estava a caminho de Damasco, ele teve uma visão do ressuscitado Jesus, que falou com ele. Os companheiros de viagem de Paulo viram uma luz brilhante e escutaram uma voz, mas não entenderam as palavras. Depois disso, Paulo, que estava cego por causa da visão que havia tido, teve de ser conduzido por seus companheiros até Damasco. Lá, Ananias, um homem conhecido pelos judeus daquela região, milagrosamente curou Paulo. Paulo prosseguiu dizendo que, depois de seu retorno a Jerusalém, Jesus apareceu a ele no templo. Nesse momento, os judeus ficaram muito agitados e clamaram: "Elimine esse homem da terra, pois não merece viver." Para salvar Paulo, o comandante fez com que ele fosse levado ao quartel. Decidido a descobrir o motivo do ódio dos judeus contra Paulo, o comandante ordenou que Paulo fosse preparado para ser interrogado sob açoitamento. Paulo, porém, aproveitando-se de uma proteção legal que tinha à sua disposição, revelou que era cidadão romano. De modo similar hoje, os adoradores de Jeová têm usado as proteções legais disponíveis para defender a fé. Ao saber da cidadania romana de Paulo, o comandante viu que teria de encontrar uma outra maneira de obter mais informações. No dia seguinte, ele apresentou Paulo perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, que se reuniu especialmente para isso. Isso, muito bem. Então, pergunta A. O que Paulo explicou aos judeus? O irmão Cristiano, por favor. Então, ele explicou com franqueza por que se tinha tornado seguidor de Cristo. E ao fazer isso, Paulo habilmente mencionou pontos que os judeus poderiam verificar se desejassem. E Paulo havia estudado aos pés do famoso Gamaliel e tinha perseguido os seguidores de Cristo, conforme alguns dos presentes provavelmente sabiam. Isso, muito bem. Então, o que mais que Paulo mencionou ali aos judeus que eles poderiam verificar? Irmão Sérgio? Eles poderiam confirmar o momento que Jesus apareceu para Paulo lá e cegou ele e perguntou, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tinha pessoas lá. Tinha Ananias também, que fez o milagre de fazer ele voltar à visão.
Então tinha testemunhas, né, que poderiam falar a favor de Paulo, né? Isso mesmo, muito bem. E mais tarde, o que Paulo mencionou ali, que agitou os judeus. Que eles ficaram agitados e levantaram a voz contra Paulo. Ali no início do parágrafo 15, o que Paulo fez? O irmão Neto? Ele mencionou que Jesus apareceu a ele no templo. E o que a turba gritou ali para as autoridades? O irmão Ítalo, aqui na frente. Então, depois disso, os judeus ficaram agitados novamente e falaram para eliminar Paulo da terra, porque ele não merecia viver. Isso, então, para nós vermos a situação que chegou ali, o que aconteceu. Então, vamos para a pergunta B. O que o comandante romano fez para descobrir o motivo do ódio dos judeus? O que ele fez para descobrir os motivos? O irmão aqui na frente, por favor. Então, ele até teve a ajuda desse comandante, né? Que o comandante viu que a situação estava ficando tão crítica ali. Aí, para salvar Paulo, ele fez com que ele fosse levado ao quartel. Isso. Ainda a irmã Jael? Só que esse comandante, ele queria descobrir, né, por que os judeus tinham tanto ódio de Paulo. Então, ele ordenou que Paulo fosse preparado para ser interrogado sob açoitamento. Mas aí Paulo se aproveitou de uma defesa legal que ele tinha, né, em mãos, né? Então, aí ele usou, que era a cidadania romana. Então, isso dava a Paulo certos direitos, né, especiais que eram concedidos a eles em todo o império. Então, daí o comandante já não pôde recorrer a esse método, né, de açoitamento. Isso, muito bem. E de modo similar hoje, o que nós podemos usar? Nós, Testemunho de Jeová, nós usamos. Irmão Daniel? Então, atualmente também, né, nós, todos os adoradores de Jeová, eles também fazem uso da proteção legal quando, em algum país, né, as autoridades tentam prescrever a nossa obra, né? Então, o recurso legal, quando necessário, também é usado atualmente. Isso, também é usado. Ainda o irmão Walter? O parágrafo mostra que o comandante estava decidido a saber por que aquilo estava acontecendo, por que tanto ódio. O açoitamento não dava para ser executado, por causa que Paulo tinha cidadania romana. Então, ele descobriu uma outra maneira, levar Paulo perante o Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio. Ali, sim, ele achava que ia conseguir obter as informações que ele precisava. Isso mesmo. Então, para aproveitar esse gancho, sobre esse ponto, nós podemos ler os quadros, né? Nós podemos ver os quadros. Acredito que na leitura não vai dar para ter, por causa do tempo. Mas nós vamos acompanhar os dois quadros que nós temos. Obrigado, irmão Rogério. O primeiro quadro que nós vamos ver é o quadro A Lei Romana e os Cidadãos Romanos. Então, ali no primeiro parágrafo, mostra que as autoridades eles não se envolviam nos assuntos judeus, né? Mas por que eles se envolveram na desordem que envolvia ali o apóstolo Paulo? A irmã Aline? Então, nesse caso aqui, eles se envolveram porque a turba que se formou devido à presença de Paulo ali no templo já estava se tornando uma ameaça à ordem pública. Isso mesmo, né? No segundo parágrafo, embora os romanos eles tivessem um poder considerável sobre os súbditos não romanos, de que modo a situação sobre os cidadãos romanos era diferente? O que o segundo parágrafo nos mostra?
esposa do irmão Reginaldo? Então, menciona que era ilegal, por exemplo, prender ou espancar um cidadão romano que ele não tivesse sido condenado, visto que esse tratamento era considerado apenas para os escravos. E também eles tinham o direito de apelar a decisões do governador da província para o imperador de Roma. Isso, muito bem. E aí, no terceiro parágrafo, mostra as maneiras de se conseguir a cidadania romana. Então, quem gostaria de mencionar essas maneiras? Irmão Nevaldo? Aí cita que uma delas era por herança, outra era talvez por, assim, aqueles que concediam essa liberdade para eles, tinha o direito, ou no distrito, por serviço prestados àquela cidade ou distrito. E também escravos que comprassem a sua liberdade de um cidadão romano, ou que fossem libertados por romano, ganhavam essa cidadania. Isso mesmo. Então, nós podemos agora acompanhar o outro quadro. O quadro que tem o tema Batalhas Jurídicas nos Tempos Atuais. E sobre esse quadro, o primeiro parágrafo. Assim como Paulo, que recursos usam as testemunhas de Jeová hoje em dia? Que recurso nós usamos hoje em dia? Irmão Gustavo? Nós utilizamos todo o recurso legal disponível. Isso mesmo, né? E quais os exemplos aí que nós temos no segundo parágrafo? Irmão Gabriel? Aqui em análise surge décadas, né, do passar do tempo do processo. Que em 1920 e até 1930, centenas delas foram presas e distribuição de publicações bíblicas, né? Aí o exemplo em seguida de 1926, havia 897 casos pendentes nas tribunais alemãs, né, naquela época. As disputas jurídicas eram tantas que foram necessários estabelecer departamento jurídico da sede da Alemanha. Aí, no ano 1930, aí os Estados Unidos entra, que havia centenas de detenções todo ano por causa da pregação em casa em casa. Isso mesmo. Então, são alguns dos exemplos que enfrentamos hoje, né? E com que tipo de dificuldades jurídicas as testemunhas de Jeová estão enfrentando no terceiro parágrafo? Irmão Valmir? Então, são muitas as dificuldades, né, que surgem quando os cristãos, por questão de consciência, não concordam em participar de atividades que violam, por exemplo, a sua neutralidade. Um exemplo bem clássico é os jovens, quando chegam a 18 anos, para não servir, por exemplo, ao exército, então eles apresentam o seu pedido do CDSA, né, o Certificado de Dispensa ao Serviço Alternativo, que é o serviço que presta para... Então, é uma lei, então eles, para não surgir dificuldade em participar dessas atividades, eles, então, devido à sua consciência, eles prestam a documentação toda para se isentar dessa prestação de serviço. Muito bem. Obrigado, irmão Valmir. Então, portanto, nós vimos aí no estudo de hoje o excelente exemplo de Paulo, né? Um homem que soube utilizar da lei para poder prevalecer ali o fato de pregar as boas novas. E também nós vimos o exemplo dele com quesito a humildade, né? Em cooperar com os anciãos e não insistir em fazer as coisas do seu jeito. Então, com certeza, são grandes exemplos, belos exemplos que nós podemos levar para a nossa vida diária. Então, muito obrigado pelos excelentes comentários e preparação de todos. Excelente condução, irmão Pablo, também pela excelente leitura do irmão Rogério. Muito obrigado pelo comentário de todos os irmãos que estão muito bem preparados. Então, irmãos, em nossa reunião hoje, o que nós podemos
tirar grande proveito do que consideramos aqui. Uma das coisas que devemos mostrar confiança nas decisões que Jeová. Não devemos confiar em nosso coração, em nossa experiência de vida, mas qualquer decisão que vamos tomar em nossa vida, consultar a orientação de Jeová. Com certeza seremos bem instruídos. E um outro ponto-chave que vimos, que a organização que Jeová tem usado para conduzir o seu povo são pessoas escolhidas por Ele, através do seu Espírito Santo. E através delas, nós recebemos o alimento espiritual e toda a instrução para a nossa segurança. Então, podemos sim confiar na organização de Jeová. Semana que vem, o que teremos? Semana que vem, teremos um ponto bastante importante. Proteger o nosso coração do quê? Da influência que Satanás tem usado nesse mundo. Veremos como nós podemos fazer isso. E outra parte será uma parte que irá nos preparar para a celebração. Como será essa condução dessa ocasião tão importante em nossa vida. Assim encerramos a nossa reunião. Temos 2 anúncios agora. Um vem do escritório, que diz assim: um novo cântico na reunião do fim de semana de 3 de março. Teve uma atualização. O cântico 159, Toda a glória vou te dar, será usado como o último cântico da reunião do fim de semana de 3 de março de 2025. As versões digitais da revista Sentinela de janeiro de 2025 foram atualizadas para mostrar o cântico 159 em vez de o cântico 12. Então, já vai estar atualizado na versão digital. Agora temos um anúncio local, irmãos. O casal Euclides e Clívia Santos estarão em uma designação temporária em Betel. E durante esse período que estarão em Betel, estarão junto conosco em nossas atividades, apoiando aqui a Congregação Leste. Então, todos nós podemos tirar grande proveito da companhia deles, podemos conhecê-lo aí no final da reunião, também trabalharmos com ele no campo, nos reunimos, que com certeza seremos beneficiados muito. O que os irmãos acham? E agora temos uma notícia muito alegre também. Na nossa última assembleia que tivemos agora, no final de semana, temos um batizado aqui na nossa congregação. Queremos dar as boas-vindas ao nosso irmão Ismair Oliveira. Seja bem-vindo, irmão. Muito bom, irmãos. Assim, encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, pelos comentários, estão muito bem preparados os participantes. E para encerrarmos de uma maneira digna, pedimos que possam se levantar, por favor, aqueles que não tiverem nenhum impedimento.